Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do querido e amado Forrada Podcast. Episódio número 7. Já estamos com quase o mesmo número de pontos do Vasco, certo, André? Certo. Vamos passar o Tá. Vasco daqui a um tempo, porque o Vasco, pelo amor de Deus. O Vasco tá complexo, né, cara? O Vasco tá complexo. Bom, boa noite, André. Já falei com você. Boa noite, Daniel aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Boa noite. E o tema de hoje é um tema que há algum tempo atrás, relembrando aí 2017, 2018, houve uma época em que existia uma rixa entre leitura de jogo e estatística. Não sei se você é dessa época, André. Você lembra dessa treta que existia? Lembro. Acontecia isso, cara. Tinha uma galera da leitura de jogo que não usava estatística, a galera da estatística não usava leitura de jogo. E com o passar do tempo, essa treta meio que sumiu. Hoje em dia eu acho que já nem existe esse tipo de debate dentro da nossa comunidade. Mas um debate que aconteceu recentemente foi a leitura de jogo versus a leitura de lance. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos. Vamos debater um pouquinho no o quão é importante dentro do trade de cada um de nós aqui. E também especular algumas abordagens, algumas estratégias, vamos dizer assim, que podem ser fator decisivo ter a leitura de jogo como um dos principais pilares, ou não, enfim, vamos conversar bastante sobre isso, entender um pouco melhor quais são os insights, né, os inputs de leitura de jogo que cada um de nós tem aí que considera importante. Esse é o tema de hoje. A pauta é simples. Hoje não tem muito mistério. Não vamos falar de futebol para alegria de algumas pessoas aí que só querem saber de parte técnica, né? Então hoje a gente vai focar de fato na parte técnica aí. Não, só vamos falar de futebol, mas não vamos falar técnico. Sim, exatamente. Talvez hoje a gente fale mais de futebol do que qualquer coisa. Mas tudo bem. Bom, primeira coisa, acho que é importante é a gente dar uma contextualizada, né? Como que era no passado, como que é atualmente a nossa leitura de jogo, como que a gente foi evoluindo essas questões, né? E a primeira pergunta que fica é: Daniel Gonçalves, o que é leitura de jogo pra você hoje? Do jeito que você enxerga uma partida de futebol, o que você leva em consideração? O que pra você é importante? Para mim é importante porque ajuda na minha tomada de decisão. E bastante, cada vez mais até. Eu olho sempre para o potencial, para as potenciais movimentações de mercado e o que o jogo me está a dar, ou que pode dar, ou seja, eu posso fazer uma antecipada de cenário, é que acaba por ser a luz verde às vezes para eu entrar numa posição. Olha, fator tempo e preço, que é aquilo em que a minha formação me tornou mais forte, e hoje a leitura de jogo ou de momentos, sei lá, acaba por ser uma espécie de luz verde para a minha entrada cada vez mais. Entendi. Essa leitura que você tá querendo dizer é mais, por exemplo, de, sei lá, como que o jogo tá no quesito interação tática entre as equipes ou não, ou é mais na leitura de lance, por exemplo. Tal lance tá acontecendo muito e pode ser ruim para eu forçar um back. Eu meio que fiquei, sei lá, obcecado por leitura de lance. Dava-me muito dinheiro, ok, também, mas dava-me uma rentabilidade inacreditável no mercado. Porque o mercado ainda era meio amador ou não era tão bom a fazer o mesmo que eu. E ficou tão bom ou melhor. Na leitura de lance, você tá querendo dizer, né? Sim. E meio que eu conseguindo ler como o jogo está, vou ter menos situações de lance em que vou estar contra a minha posição. Se eu estou um back e eu trago uma leitura, e às vezes ela não precisa ser extensa, é só um enquadramento tático de momento, mas não estou a ler o lance porque eu não estou a entrar nem a
Se eu já estou dentro, por exemplo, eu não estou a sair, ok? Por isso não estou a reagir direto, mas se eu já estou dentro de uma posição, às vezes a leitura tática de momento diz-me, deixa-me fluir mais a posição ou não, porque é mais difícil de acontecer alguma coisa contra a minha posição se eu tiver uma boa leitura antecipada. Na leitura que você tá querendo dizer é o que você tá vendo na stream ali, o posicionamento dos jogadores naquele momento, né? Você não tá levando em consideração Naquele 5 momento, minutos sim. atrás. Não, né? mas tem vários estágios, tem pelo menos, no meu caso, tem pelo menos 3 etapas de leitura, ok? Primeiro, intenção das equipas, necessidades ou o que é que elas estão a querer fazer. Depois, se confirma a nível de leitura tática global, tipo 2 ou 3 vezes, tipo o número de avançados que estão a colocar, o número de defesas que estão a ficar atrás, o número de jogadores que ficam a fazer a pressão, ok? E eu já fico com uma ideia do que é que se está a passar. Depois, no momento de se bater essa minha ideia, ou decido entrar, ou decido manter, ou decido fechar, ok? Pois, pronto, e é por aí. E ela meio que me ajuda a que a probabilidade da minha visão seja melhor para mim, ok? Eu dou um back e esse back meio que, se eu li bem aquela situação e aquele enquadramento todo e depois até a leitura tática de momento que pode ser no instante em que estou a ver, se confirmar ainda aquilo, por exemplo, estavam a ficar sempre 2 avançados para o contra-ataque, mas e de repente até só ficou um, eu já sei que naquele momento em que ficou um, aquela posição pode ser boa para mim. E até ao contrário do que eu vi, entendes? Entendi. Mas naquele momento surge ali uma oportunidade, porque eu sei que vai haver mais um jogador a fazer marcações e isso para mim é importante. Já a gente vai avançar mais, mas deu para entender o que é a leitura de jogo para você nessa fase atual sua de carreira, vamos dizer assim. E para você, André, o que você considera que é a leitura de jogo para você e qual que é a importância dela hoje, assim? Não focando tanto no que é no passado, mas atualmente, que eu acho que é importante a gente dar esse paralelo do atual, para depois a gente voltar no começo da carreira e tentar ajudar a galera que tá começando no trading agora, por exemplo. Ou que tá querendo evoluir na leitura e tudo mais. Então, hoje tá mudando algumas coisas na minha cabeça, porque, como a maioria sabe, eu comecei na época da leitura de lance. Dos 5 segundos podia fechar, então assim, era leitura de lance. Pois é. E aí eu acho que mudou muito por causa do mercado, que a gente era leitura de lance e o mercado eu acho até mais importante naquela época. E foi mudando pro mercado, ficou mais difícil de fazer esse trade, né? E aí, de uns 3, 4 meses pra cá, eu tô mudando muito essa parte, porque principalmente por causa da palestra também, que você já tinha falado, a gente conversa muito, estudando com o Daniel, com você, e com o pessoal lá do Alfa, que hoje a leitura de jogo tá, pelo menos pra mim, uma coisa que você falou na palestra, pessoal, é meio que obrigatório quem faz trade ver a palestra de vocês, é que, tipo, o viés pra mim tá me ajudando muito. O viés da partida. Que é meio que, um time... Não, o viés da partida tá over. Então eu vou, tipo, segurar um pouco mais algumas posições em lei. E tanto é que esse final de semana agora na Bundesliga 2, Jesus abençoe que voltou, né? Me ajudou muito Como é que é? Finalmente. Graças a Deus. Ajudou muito até ter um final de semana muito bom. Faz tempo que não tem um final de semana tão bom assim. Porque eu acho que algumas posições, um ou outro gol eu peguei, tipo, meio que já tava meio que no limite para fechar. Pra meio que essa entrada já não tava tão num EV muito bom. Mas eu segurei porque, tipo, no jogo que eu fiz, eu acho que foi o Osnabrück, foi o que eu mais peguei gol, 2 ou 3, não lembro. Tava entrando muito fácil. Estavam chutando toda hora dentro da área. Então, assim, isso é leitura de jogo. E do outro lado, que é o time que tava ganhando também. Eu falei, não, se os dois lados estão assim, eu vou ter que segurar um pouco mais. Posso te fazer uma pergunta, André? Pode. É que o remate dentro da área, ele é óbvio. Tu viste que rematou. Sim. Tu viste que rematou uma vez, viste que rematou duas, viste que rematou 3.
Será que quando tu vais tomar uma decisão em cima disso, o mercado não vem aquele pessoal já mais astuto e bom? Já não apanhou os melhores preços? Sim, não, sim, provavelmente. Isso eu também. Isso foi até antes, né? Na entrada. Tô falando até na saída. Mas na entrada eu concordo. Mas assim, o problema é que tava tão frenético que eu tentava pegar, por exemplo, quando tinha uma bola morta, alguma coisa assim, tentar num preço que o mínimo possível bom, né? O máximo possível bom. Então, assim, provavelmente algumas entradas foram. Forçar, eu tô tentando não forçar, só se assim, pra varrer alguma coisa assim, só se for um lance muito. Um contra-ataque e tal, mesmo assim, tá. Eu tento dar uma segurada, mas se eu entrei num preço bom, eu tô tentando segurar um pouco mais a saída por causa da leitura de jogo. Isso tá me ajudando no lay. No back ainda, eu acho até por causa de emocional, tá. Se eu vejo uma ou outra entrada, eu saio, que é algum preço que eu podia ter segurado um pouco mais. Mas no lay tá me ajudando muito. Principalmente nessas Champions League que é Copa, ou então na Bundesliga, que é putaria, eu acho, a maioria dos jogos. Tá me ajudando muito mais a leitura de jogo por causa do viés que o Renan falou. Tá me ajudando a ficar em posições que eu não ficava e ler melhor o jogo do que o lance, porque antes eu era mais leitura de lance e entrava e saía direto algumas coisas, agora eu tô mudando nessa parte. Da minha parte, assim, pra responder a pergunta, né, o que é a leitura de jogo pra mim hoje? Hoje a leitura de jogo, ela meio que baliza como que eu vou trabalhar no mercado, né, então, assim, eu já vou dar uma pincelada também do passado, que é a próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês, né, como que vocês começaram e tudo mais. Então eu já vou englobar aqui na minha resposta a evolução, vamos dizer assim, que eu já vou responder a parte do passado. Como que eu era no passado, quando eu conheci o trading? Cara, eu tentava identificar uma equipe que estava superior a outra equipe, taticamente. Eu tentava identificar esse padrão. E em cima desse padrão, eu tomava as minhas decisões, sabe? Então, eu fiz o curso, inclusive, do Raul, do Categoria Canal. Fica aqui um abraço para ele, se algum dia esse vídeo chegar nele. É um curso excelente, hoje em dia é bem diferente. Na época eu comprei, era um curso de fato, hoje em dia acho que é uma assinatura, enfim. Mas é um conteúdo muito top mesmo. E aquele curso me ajudou muito a entender a minha leitura de jogo, sabe? Eu tinha muita dificuldade no começo da minha carreira a conseguir ler o jogo, sabe? Eu não conseguia. Eu assisto futebol desde sempre, mas, cara, como que eu vou identificar qual time tá melhor do que o outro? Por que esse time tá melhor, sabe? E uma coisa que eu utilizei desde o começo da minha carreira, muito inspirado pelas minhas referências na época, como o Netuno, como o Theo, como o Tavares, todo o pessoal do clube, cara, foi respaldado em, os laterais estão avançados, tá com mais posse de bola, tá recuperando a segunda bola, que é o padrão back favorito que todo mundo conhece e já foi amplamente divulgado na nossa comunidade. E que é um padrão que, com o passar do tempo, foi ficando não obsoleto, ele ainda existe, só que o controle que você tinha no trading, falando de mercado, ele mudou bastante. Então, na minha visão, quando você tinha um padrão de back favorito antigamente, você tinha um controle do trading técnico. Você conseguia controlar, entre aspas, a sua entrada ali, porque o Match Odds ele respeitava esse padrão. O mercado foi ficando mais eficiente, o mercado foi enxergando novos espaços e novas leituras de jogo e foi entendendo que, por exemplo, a Roma do Mourinho não precisa ter posse de bola para estar no padrão de back favorito. E aí você encontra hoje vários tipos de leitura de jogo para cada um dos preços que você vai encontrar, tornando o trade ainda mais complexo, né? E isso é bem evidente para mim, eu acho que isso é bem evidente. Então, assim, eu entender o desenho defensivo daquela equipe, entender como que essa equipe tá tendo uma postura individual, como que cada jogador tá se portando, como que esse time tá se defendendo, como que esse time tá avançando em campo, como que esse time tá recuperando a bola, como que esse time tá finalizando, que é o draft do Raul do Categoria Canal, cara. Hoje em dia, cara, eu consigo identificar isso? Consigo. Mas não da mesma forma que eu conseguia quando eu focava só na leitura de jogo. Mesmo depois de 2 anos, eu não consigo ter a mesma leitura. E essa foi uma dificuldade que eu tive. E você, André, por ter vindo da mesma escola que eu, vamos dizer assim, eu não sei se você sentiu isso também. Uma dificuldade em trazer a sua leitura de jogo de antes, quando você trabalhava mais longa exposição, para agora que você trabalha mais ágil dentro do mercado, que tem que ficar focado muitas vezes no mercado. Foi difícil para você fazer
migração, vamos dizer assim, porque pra mim até hoje eu sinto que eu não tenho a mesma leitura de jogo do que quando eu tô focado sem clicar, sem fazer nada no mercado. Sim, sim. Antes eu trabalhava também em back favorito, eu vim em Netuno, Tel e tal. Então, meio que a gente controlava, a gente meio que focava em um time, né? A gente tinha um outro meio que se tivesse padrão, era meio que um ataque, dois ataques e tal, e meio que se tivesse padrão não ia ser raros os ataques. Mas a gente ficava num time ali, aí via os laterais e tal, aquele padrão todo. E quando eu fui pro Under, aí meio que eu tinha que ver as duas equipes, o posicionamento, tinha que olhar o mercado, a gente não olhava, pelo menos eu não olhava tanto o mercado. Eu Então a olhava gente muito focava pouco, muito. eu olhava muito pouco. Sim, sim, eu também. Eu olhava, era o jogo aqui, tanto é que a gente fazia 3, 4, 5 jogos e tinha na tela. Então, como é que você meio que olha pro mercado, ou então você foca num jogo ali no padrão eu acho que era mais fácil ler isso. Quando você vai pro Under, e do jeito que a gente começou, que não era meio não era Era longa muito exposição, não era difícil nada, ler o jogo, velho. era tipo, Eu tinha muita dificuldade. pegou a bola, 5 segundos, pegou a bola, Era contra-ataque, leitura de pegou a bola. lance ali mesmo, né? Era, Às vezes me perguntava, pô, como que foi o gol? Eu nem lembrava, velho. sim, De tão bitolado que eu tava no mercado ali no lance. Então eu fui pro extremo, né? De tipo assim, ignorar completamente a leitura de jogo. E eu demorei, tipo, um aninho tranquilo pra eu voltar a ter confiança, pra ter uma boa leitura de jogo e fazer umas entradas que eu fazia antigamente. Que é, por exemplo, lay é o time que tá ganhando, back é o time que tá perdendo. Saca essas entradas de alavancagem? sim, No sim. 2-2, no 2-1, no 3-2, muitas vezes. Eu demorei muito tempo pra voltar a ter confiança pra eu conseguir, naquela loucura de clique, sabe? Conseguir Sim. ter confiança de ter uma leitura de jogo ampla, vamos dizer assim. Que é algo que você não passou, né, Daniel? Tipo, pra você. Eu Isso era muito mais nem... limitado que vocês. Eu nunca me lembrava dos golos. Apanhava. Porque você nunca ficou 100% focado no jogo, né? Você sempre O foi o meu, trader mais móvel no mercado, certo? o golo que eu apanhava, que eu comecei a trabalhar essencialmente lá ao under, era a bolinha do radar da Willy Mill. Era o que eu me lembrava, era só daquela bolinha. Às vezes nem isso, só sabia que tinha apanhado um golo. Em que jogo? Não me lembro. Ok. Não, e outra coisa, muito importante, duas coisas, né? Primeiro, a gente via o gol, a gente lembrava dos jogadores e tal, porque a gente via o jogo. Hoje, A pelo gente menos hoje, assistia o jogo. hoje a gente sabe, quando alguém fala lá, foi gol de tal pessoa, eu falei assim, quem que é esse maluco, velho? Às vezes, Primeiro, não, é batata. Alguém chega no alvo e fala, pô, de quem que foi o gol? Falo, mano, não eu faço a nem menor lembro. ideia. Esse E, nível, essa granulação de informação eu perdi. Acho que pra sempre, porque Opa, isso eu é não que é consigo mais engraçado. perceber esses detalhes, sabe? Isso e é tem outra engraçado porque. coisa, e tem outra, só pra terminar, tem outra coisa. Quando vamos supor, a gente trabalha leitura de lance, pegou a bola, tocou. Quando tá cruzando, a gente já tá olhando pro mercado, que a gente já tá fechando e já tá pensando se vai ser bola morta na época, né? Vai clicar no back de novo. Se não vai, a gente tá passando o jogo. Tá rolando o jogo, se foi pra fora, se não foi. Então a gente nem vê se foi pra fora, a gente olha pro radar e já tá clicando em outra coisa. Então, assim, o jogo era mínimo, mínimo, mínimo. ah, O que quiser ok. falar, Daniel? Não, eu ia dizer que no meu caso é engraçado porque eu era completamente viciado em futebol. Completamente. Eu conhecia os jogadores das equipas todas suecas, das equipas todas, até finlandesas, sei lá, do Uruguai. Eu sabia as promessas todas que estavam a aparecer no Uruguai. Não havia um bom jogador que aparecesse do nada a jogar. Eu já sabia, olha, que vai ser grande jogador, não sei o quê. Sabia tudo. Tudo, 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 tudo. Eu era completamente viciado. Desde os meus 10 anos, 11, 12. O meu irmão era muito viciado em futebol. Eu fui pelo mesmo caminho. Adorava ver futebol. Adoro ver futebol ainda, mas eu adorava ver futebol. Não havia uma distração que eu tivesse na minha vida que não fosse futebol, ok? Ou era mulheres ou era futebol. Era tipo isso. Ok? Tipo, dos meus 15, 20 e qualquer coisa, era isso. Mas era mais futebol ainda do que. Ok? Mas era mais futebol. E depois, quando vou para o trading, eu começo a ficar completamente viciado em mercado.
E as minhas estratégias e a minha abordagem era peso do dinheiro. Eu só queria saber se era pontapé de baliza, se era canto, se era... Porquê? Porque o mercado tinha movimentações típicas. De resto, queria lá eu saber se era do Bayern, Você não se tava era do preocupado Dortmund. quem tava jogando, né? Você E um só erro, queria saber quem era o favorito, que cor que era, né? um erro grave, mas tipo, meio que eu a ler o mercado acabava por não necessitar, porque se era o Bayern a atacar, mais dinheiro em lei. Se era a outra equipa, menos dinheiro em lei. Se era pontapé de baliza, desaparecia o dinheiro. Pronto, ok? O mercado meio que, Ele como te eu falava, trabalhava né? sempre as posições meio por antecipação, estás a ver? Mesmo que não tivesse essa intenção, eu acabava por ter os tais 5 segundos que o mercado me dizia meio o que ia acontecendo no jogo. Aham. Os 5 segundos de entrada das outras pessoas. E pronto, e é isso. E nos últimos anos, meio que até eu nem o plantel do Benfica houve anos que eu conhecia em condições. Conhecia o 11 titular. Eu sou do Benfica, ok? Apesar de Obviamente. O Cruzeiro, você sabe os 11 jogadores do Cruzeiro? nenhum. Porra, não conhece BR9, cara? Meu Deus. Cara. Não mentalem aqui, pá. Então venho com a camisola. Eu trago a camisola e vocês agora vão mentalar. Calma. Aqui é jornalismo verdade, É, né? porra. Mas eu é que decido se digo verdade ou não. Tá certo. Perfeito. Pronto. E de algum tempo para cá, se calhar no último ano, eu venho a ver outra vez mais um bocadinho de futebol, a estudar mais o futebol, a conhecer mais jogadores até, a ter outra vez mais atenção a esquemas táticos, e é um processo que deve ir no início ou a meio. Está Entendi. longe de... É porque tem até uma Talvez coisa. o trajeto vai ser mais curto. Aham. A implementação no meu trading, mas não está ainda, tem que ser isto. É porque assim, da minha parte, assim, eu acho que a parte técnica, sabe, de saber onde esse preço tá, para onde que ele vai, para onde que ele tem que ir, isso eu acho que é muito importante. É muito importante. Essa é a base do meu trading hoje. Seja trabalhando no limite, seja trabalhando no match odds, seja trabalhando unders à frente, qualquer mercado que eu for, eu vou querer saber isso. Pô, tô aqui. Cara, pra onde que eu tenho que olhar agora pra eu saber o que vai se passar no próximo minuto, por exemplo, nos próximos 2 minutos. Então, a leitura de mercado pra mim hoje, ela é muito importante. Tão importante quanto a leitura de jogo? Cara, pra mim sim. Mas é aí que tá. Eu acho que o mercado, a gente tava até conversando isso hoje no Alpha lá. O mercado, ele meio que me obrigou a fazer uma mudança dentro do meu trading, que foi no quesito que o André comentou do viés, né? Eu já falei isso várias vezes lá no Alpha, na minha palestra eu exemplifico isso, a exaustão. O viés da leitura de jogo, pra mim, é o que tá fazendo com que eu trabalhe com um EV mais maior. Então, hoje, a minha leitura de jogo, ela tá sendo muito mais importante do que foi em algum período. Vou dar um exemplo aqui. De que adianta eu saber a frequência do mercado, eu saber o peso de dinheiro, eu analisar a odd de referência, se, cara, eu tô olhando tudo isso e o jogo nunca tá me dando aquela oportunidade que eu busco. Foi isso que eu me peguei muitas vezes fazendo. Por quê? Eu tava trabalhando majoritariamente back ao under em determinado período. Cara, eu forçava vários backs ali que não faziam sentido. O jogo tava uma loucura. Não fazia sentido aquele back. E eu tava lá forçando. Aí depois eu fui trabalhar só lei. Cara, tava trabalhando lei. E eu tava forçando muitas posições de lei em vários jogos que não eram lei. Era de fato back. E aí eu quis misturar esses dois estilos. E pra galera do Alpha, já tá cansada de ouvir isso, que eu já falei 1 zilhão de vezes. Mas pra eu mesclar esses dois estilos, eu tive que puxar um pouco no meu background o conhecimento que eu tinha de leitura de jogo. Eu tive que tentar trazer isso de volta. Consigo fazer da perfeição, não da perfeição, porque antes eu não era perfeito, tá? Mas eu consigo fazer da mesma forma que eu fazia antes? Não consigo. Eu não consigo ler as interações táticas entre as equipes, eu não consigo avaliar o pormenor de um jogador que tá com espaço, não consigo. Isso eu não consigo ainda. Mas a leitura que eu tenho é o suficiente pra... Bom, esse jogo pra mim é back. Essa odd 2 aqui, aos 70 minutos, pra mim é back ao under.
Essa odd de 2 aos 70 minutos pra mim é lei. Eu tendo isso, eu vou analisar o mercado. E aí entra a parte técnica. E em cima dessa parte técnica, eu vou saber se eu tô trabalhando bem ou se eu tô trabalhando mal aquele mercado. Por quê? Se eu li tecnicamente que o mercado vai lateralizar 1 minuto e o mercado não lateralizou, seguiu descendo, de duas uma. Ou eu tô lendo mal tecnicamente o mercado, ou meu viés tá errado. Se eu li mal tecnicamente o mercado, humildade totalmente à parte, é improvável. Eu leio bem o mercado. É improvável que eu cometa esse erro, tipo, 2, 3 vezes seguidas. Então, se eu li mal o mercado, é provável que o meu viés esteja errado. Eu mudo. Então, é um pouco complexo, acho, isso que eu tô falando, pra quem é mais iniciante, mas pra galera que tá no nível intermediário avançado, eu acho que dá pra entender um pouco melhor. Mas é, basicamente, é uma noção de preço. Bom, esse é um jogo padrão? É. Então 60 odd 3 é um preço justo. Em cima disso eu vou trabalhar tecnicamente esse jogo, sabe? Eu não sei se fez sentido pra vocês isso que eu falei, mas pra mim fez muito sentido e eu acho que uma das minhas viradas de chave no trade foi essa. Foi conseguir incorporar uma leitura de jogo dentro do meu conhecimento técnico. Ou seja, saber, através da minha leitura de jogo, aumentar ainda mais o meu EV no mercado, tecnicamente. Sem depender tanto do ser bom no clique. Porque, sendo sincero, quando eu comecei a trabalhar under, eu era muito bom no clique. Hoje, tem muito trader muito melhor que eu no clique. E aí eu fui ficando pra trás, basicamente. E eu tive que me adaptar. Essa foi uma adaptação que eu fiz. Não sei como é pra vocês. Onde, Daniel? Opa, eu cada vez mais estou a fazer análise de pormenor. Aquele jogador que aparece sempre pela esquerda e que está a fazer gato de sapato do lateral, para mim é importante. Porque a leitura de lance deu-me uma assertividade muito... Eu tornei-a tão refinada que me deu uma assertividade muito grande de quando é que pode dar perigo ou pode não dar. É um controle absurdo, né, Daniel? É um controle que, tipo assim, é algo que te fascina. Velho, só pegar no meu canal aqui os vídeos de 2021 ali, março, abril de 2021, eu tava maluco, pô. Porque eu tinha um controle em cima do trading que era uma coisa absurda, sabe? Que, com o passar do tempo, o mercado foi ficando mais eficiente e esse controle foi deixando de existir, né? Não sei como... Na época que você começou no Under também foi assim, né, André? Você ainda tinha bastante controle do trade, né? Você podia fechar em praticamente qualquer lance que você quisesse, né? Sim, tirando a varrida de alguns traders, que aí tirava o controle, mas aí a gente sabia que ele tava. O bom é que a gente fazia trade com ele, sabe? Dava pra identificar na hora quando você era varrido, né? O Smurf aqui do lado era complicado. Mas enfim. Ok. Mas tirando isso, a gente tinha muito controle. Mas se tivesse aqui o símbolo do Futebol Clube do Porto, podias-me chamar de Smurf. Agora é do Cruzeiro, não. Maria, mas enfim. Mas a gente tinha muito controle. Quando o mercado a gente falava que o mercado era muito bom, assim, a gente stake plantado e tal, e não tinha, não sei se era muito trader fazendo o que a gente fazia. Assim, quando eu comecei, eu falei, não, agora tá bom. Aí o mercado começou a mudar. Eu falei, caramba, vou ter que me adaptar de novo. Mas enfim. Para só acabar o raciocínio, a minha leitura de lance, normalmente a ler o lance, ela raramente falha. Claro que vai falhar. Os jogadores falham, ok? Ela vai falhar. Mas era muito assertiva. Eu recordo-me de uma vez ter feito... Não sei se já falei aqui. Ter feito uma espécie de estudo, qual era a probabilidade de acerto, qual era a percentagem de acerto em determinados lances que eu tinha. Em lances que fizessem grandes movimentações de mercado. Com uma leitura bem antecipada. A minha assertividade era acima de 70%. Você fez esse era estudo? Muito alta. Você fez esse estudo? Fiz. Tipo, por exemplo, para contra-ataque. Eu ler quando é que vai sair um contra-ataque e, consequentemente, provocar movimentações no mercado. A minha assertividade era acima de 70%. Para lá de 75%. Porque fazia sentido eu tentar entrar ou não no mercado se a minha taxa de assertividade fosse muito alta perante a movimentação que iria haver ou não. Isto é um bocado complexo de entender,
mas tudo é probabilidade no nosso trading. O nosso clique é probabilidade. A qualidade do nosso clique é a probabilidade também. Tentando simplificar, por exemplo, tem um cara em desmarcação no meio de campo e ele tem, sei lá, 2 opções de passe. Uma delas está completamente livre na esquerda. Antes. Não, é só pra dar um exemplo mais fácil da galera entender, sabe? Sim. Tipo, naquele momento ali, você sabe que se ele der esse passe vai ser muito perigoso. Então você clica ou pra entrar em lay, ou entrar em lay pra pegar o gol, ou só pra fechar o seu back ou under, né? Então seria uma situação dessa, só pra galera entender o que é. Mas que a nem gente era fala de leitura para essa de lance, situação né? específica. Eu falei nessa situação específica porque era mais fácil de entender. Quanto uma jogada, por exemplo, quando uma equipa joga muito pelas alas e ela encosta a um lado e a probabilidade de sair cruzamento ou não, ou pelo menos cruzamento que eu acho que vai ser perigoso. Era muito raro sair um cruzamento. Quando eu achava que não dava um cruzamento, era muito difícil sair um cruzamento. Ou pelo menos um cruzamento com qualidade, ok. Mas, às vezes, não era assim. Que era o tal extremo que se desmarca melhor, que é mais forte no driblo, que está meio inspirado naquele dia, que a equipa está a saber aproveitar e a fazer criar espaço, que às vezes o mérito não é só dele, mas os avançados fazem ali umas movimentações, arrastam defesas e afins e conseguem penetrações, por exemplo, pelo lado esquerdo. Um drible às vezes, né? Um drible, uma arrancada, é coisa que faz parte, né? Não tem... Sim, mas se eu já tiver atento para esse tipo de leitura, se eu trabalhei o jogo todo, a primeira parte, aquilo aconteceu muitas vezes na primeira parte, continua o mesmo lateral, continua o mesmo extremo, continua o mesmo esquema tático, continuam as mesmas movimentações, provavelmente, se eu achar que o jogo pode virar para aquele lado e o mercado está ok para não me oferece um pagamento bom para o risco que eu vou correr, eu já vou sair antes sequer de ter a certeza, porque por aquele lado eu sei que não quero, não me paga o risco, não. O risco vai ser maior do que a recompensa, provavelmente, ou pelo menos vale eu a pena acho. você fechar essa posição, né? Sim, e aí entra e ficar de fora dessa variância. Às vezes não está a ser um contra-ataque, mas o centrocampista está sempre a receber a bola sozinho e a poder rodar e a poder levar a bola e a criar depois desequilíbrios. Se ele vai sozinho, quem for marcar vai criar desequilíbrios depois lá na frente. Alguém vai ter que sair da posição para ir marcar esse jogador. Há pormenorzinhos cada vez mais pequenos, parecem pequenos, ok, mas que me refinam, tanto, né? Que me refinam um trading, um jogo que eu acho que ele está over e não está over, ok? Mas que está ali a rebentar, a borbulhar para dar porcaria. Hoje no romeno. Hoje naquele jogo romeno que nós fizemos. Quem fez o jogo romeno, o último jogo romeno? No início da segunda parte eu entrei lá ao under mais 2, mais 1. Ao 2,5. E no início da segunda parte eu queria aquele preço porque depois tinha medo que se o jogo começasse muito pegado não, começasse a haver perigo, que ele ia lateralizar e depois eu não ia aproveitar o tempo todo de lateralização. Só rescaldado pelo que tinha acontecido na primeira parte. Foi um erro porque o jogo começou uma porcaria na segunda parte. Mas houve ali um momento em que antes do jogo começar a ficar over, que nos últimos 10 minutos começou a ficar, eu consegui ler aquilo. Eu consegui ler antes. Você conseguiu antecipar o mercado, né? Isto não leva 5 minutos. Não quis porque eu já trazia a posição. Mas isto não leva 5 minutos a equipa ir com tudo o que tem para ir atrás do resultado. E eles seguraram até à última. Até aos últimos 10 minutos para aí. Mas depois houve ali uma mudançazinha de posicionamento de 2 jogadores, pelo menos na altura que eu me apercebi, e tornou logo o jogo muito mais over e a defesa a defender mais à frente. São pequenos pormenores, mas que a outra equipa até pode estar a conseguir defender bem e não saiu uma ou 2 vezes, mas se sai uma e cria perigo, bum, é o clique, nunca mais vai parar. Já é o suficiente, né? Sim, sim. E até com relação a isso que você comentou, você se antecipar a possíveis mudanças de cenário numa partida é algo que eu fazia muito bem quando eu trabalhava match odds, sabe? Muitas vezes eu fazia uma entrada que era especulativa.
sabe? Não tava, eu nunca fui um trader de 20 minutos de exposição, sabe? Eu sempre tive entradas um pouco mais curtas, né? Mas, em linhas gerais, eu me antecipava, por exemplo, pô, tá tendo uma falta contra a minha posição. Eu usava aquele momento pra dar back ao favorito, por exemplo. E eu pegava um preço melhor. E depois eu tinha um tempo ainda pra até aquela equipe, né, melhorar na partida, ou ter um ataque e eu ficar exposto. Eu ficava exposto ali 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Eu nunca fui aquele trader de ficar 10 minutos exposto, sabe? E hoje é curioso, porque esse Renan que fazia isso bem que de maneira intuitiva, eu vejo um mundo hoje que trabalhando match odds, você consegue trabalhar muito dessa forma. E, por exemplo, cara, esse jogo aqui tá claramente, sei lá, o Corinthians tá claramente superior ao Curitiba. Claramente superior. Cara, eu vou aproveitar essa bola no meio de campo do Coritiba pra plantar stakes in back aqui ao Corinthians, dar o ataque do Coritiba, eu deixo me buscar, e depois, pela minha leitura de jogo, o Corinthians é superior na partida. Logo, ele vai ter a bola, ele vai pro terço final de campo, eu posso trabalhar preço médio. Cara, isso é algo que... Pô, por que eu não fazia quando eu trabalhava longa exposição no match odds, sabe? Você não é obrigado a ter uma posição fixa no match odds, se agarrar nela, eu entrei a 2,10 e eu não vou fazer mais nada. Não, você pode ser móvel no mercado. Entrou a 2,10, perdeu a bola, cara, vai subir a 2,16, planta mais um back lá. Se sua leitura de jogo não mudou, se você ainda acha que tem um padrão de superioridade, por que você vai simplesmente abdicar de uma posição só porque deu o seu stop head, sabe? Eu hoje, pensando no trading e todas as nuances do meu trabalho, antigamente, né, eu acho que hoje eu conseguiria trabalhar muito melhor, com muito mais EV do que naquela época. Porque eu podia ir fazendo a subida do mercado junto com ele, sabe? Eu ia melhorando meu preço médio, ia trabalhando o mercado ali, ia conseguindo ter essas diferenciações. Então, assim, leitura de jogo em geral é algo que eu odeio isso, tá? Mas é algo que é muito tempo de tela mesmo. E é muito peculiar de cada pessoa. Eu não vou ter uma leitura de jogo parecida com a do Daniel, e o Daniel não vai ter uma leitura de jogo parecida com a do André. A gente vai convergir, na maioria das vezes, para uma leitura global que a maioria do mercado concorda. Isso eu acho que vai acontecer. Agora, especificamente, cara, a gente encontra divergências técnicas dentro de mercado, que todo mundo tá vendo a mesma coisa. Quem dirá em leitura de jogo, que é um tanto quanto subjetivo, várias coisas, né? Não sei a opinião de vocês com relação a essa subjetividade. O que você acha? Quer dizer, eu acho que não devia ser. Eu acho que não devia ser e acho que ia dar para parametrizar mais, ok? Por exemplo, quem estudou categoria canal, todas as pessoas que estudaram categoria canal, provavelmente vai haver uma probabilidade de elas terem uma leitura de jogo mais próxima umas das outras, ok? Pronto. Mas hoje, outra vez, no mesmo jogo foi engraçado, que no primeiro tempo do Romeno, eu cheguei lá e disse, epá, esta lá está errada para o que eu estou a ver. E eles disseram, o jogo teve uma porcaria. Mas agora está perigoso. E a minha leitura meio que foi de acordo com a maioria. E depois, eu saí um bocado, voltei e olhei para o jogo. E realmente não estava a ver perigo óbvio. Mas o esquema tático e o espaço que estava, achava que na mesma não era um jogo super over, mas que era over para aquelas odds. Então, mas é esse um outro ponto, e aí antes do André responder, sim. Eu acho que é importante, Daniel. Quando a gente está trabalhando em grupo e a gente está fazendo o jogo do minuto 0 até o minuto 30, chega alguém do nada no minuto 30, o viés desse cara é completamente outro do que o da galera que está trabalhando desde o começo do jogo. Completamente diferente. Por que pode isso acontece? Não ser, mas é mais provável que isso aconteça. Não, acontece direto. Toda semana isso acontece. Alguém chega e fala, pô, esse é o jogo over que vocês estão falando? Isso aqui tá muito back. Aí o cara vai lá dar back. E tem um puta lucro e a gente que tava com outro viés, não. Isso é um ponto que me faz questionar um pouco a leitura de jogo. Até que ponto a leitura de jogo ela é relevante há 10 minutos atrás para a forma que a gente trabalha, que é mais respaldar na parte técnica. Eu não sei o que você pensa, André. Deixa-me só acabar, desculpa. Pode falar. E depois foi curioso que eu achei que continuava over, claro que eu vou, e a maioria achava que não. E você tinha chegado no meio, né?
E depois eu fui ver gráficos de pressão. Sim, cheguei tipo últimos 10 minutos. Eu fui ver gráficos depois de pressão, por exemplo. E estava over para caramba. Nos gráficos de pressão, os últimos 10 minutos da primeira parte. Ou seja, você chegou completamente sem viés no jogo, viu 2 minutos de partida e falou. Não houve lances claros, não houve lances claros de golo, ok? Não houve lances claros de golo, mas houve bolas nas áreas, houve cruzamentos, houve cantos, houve tentativas, ok? Mas nada muito claro. Okay? E aí você ficou, por ter visto 5 minutos do jogo, você ficou com o viés que é back. Não, eu achei que era lei, ok? Pelas odds. Eu achei que era lei pelas odds. Você achou que era lei? Pelo que eu estava a ver. Sim, porque aquilo estava-me a dar, imagina, jogo de últimos classificados da Série B e era tipo modo ligeiramente acima disso, ali aos minuto, sei lá, 35. E eu estava a ver as equipas a quererem e as equipas a conseguirem chegar ao último terço do campo. Não eram muito efetivas. Não eram. Mas normalmente um jogo desses, nem a bola lá chega dominada. Ok? Eu sei que para um jogo daqueles e para aquelas odds, como é que é o jogo? Como é que a bola chega ao golo? Ou se há sequer tentativa de... Às vezes nem há tentativa. Andam sempre ali a ver se alguém se engana e conseguem um lance fortuito e pronto, e era isso. Não era um jogo de Bundesliga, mas também não era um jogo de Série B brasileira ou de Série B portuguesa. Entendes? Sim. É por aí. Mas pronto, mas a minha leitura foi diferente e depois eu por acaso fui confirmar e para gráficos de expressão, pelo menos os que eu vi, davam mais over do que. E a opinião da galera do Alpha era que o jogo tava under. Sim. Porquê? Foi ao Porque não estava a contrário haver que eu tinha efetividade entendido. nenhuma. Sim. Não estava a haver efetividade nenhuma. Eles estavam errados, também não estavam errados. E aí que Mas entra a parte leitura... da subjetividade que é foda, né? Mas diga lá, André. Na parte do viés, eu acho que é uma palavra que faz muito sentido agora, porque a gente tem o viés dos últimos 10 minutos, tem o viés do mercado, porque se o mercado não mudou meio que o viés dele, você meio que vai continuar. O jogo tá over, aí você tá ali lay e tal, aí o jogo fica under, mas o mercado tá assim, aí você muda, beleza, mas você olha e tal, aí tem a leitura de jogo que é tipo, o cara recebe entre linhas, aí ele recebeu uma vez, recebeu outra, aí ele recebeu menos. Mas você sabe que se ele receber vai ser muito, muito, muito perigoso. Você fica meio receoso de clicar. Pelo menos, eu tô falando por mim, né? Eu não mudo assim... Você viu o espaço, né? Você viu a possibilidade, né? Só não aconteceu por detalhe. O cara foi burro. Sim. Não deu passe, basicamente. Sim, aí vamos supor, eles começam a tocar a bola ali e você vê o cara livre. Pelo menos eu não clico. Mas não. Eu fico meio assim, até eu mudar o viés, eu tenho que melhorar muito isso. Até eu mudar, eu fico vendo muito isso. Eu até falando, eu e o Daniel, a gente estudou muito. O Daniel colocava o jogo inteiro sem mercado pra gente estudar. Lance depois, não sei se o Daniel lembra, isso eu lembro. E aí o lance, tá aí esse cara aqui passando esse lateral, quando ele recebe aqui sozinho, eles viram, e a gente estudava, sem o mercado. E aí coloca o mercado, é mais um viés. Nessa hora desceu demais, depois de uma lesão. Tá, mas o jogo tá under, mas e antes? Não tinha aquele cara que recebia a bola? Então, assim, é muito complicado e é subjetivo. Porque se eu não colocar esse cara que tá recebendo toda hora e esquecer dele, meu viés é 1. Tá, o jogo tá under. E aí o cara parou de receber bola. Não, eu esqueci desse cara. Não é under. E se eu não esqueço, e aí é over? Então você fica nessa sinuca de entrar, não entrar. Ele recebeu a bola. Dá tempo de fechar porque eu tava under. Então é muito subjetivo, eu concordo que é simples também, André, que é... Nós somos adeptos. E aí é que está o problema. Porque... Nós devemos dizer acompanhar sempre, quando falamos em jogo over ou em jogo under, nós até como traders devíamos começar a mudar essas expressões, que é o jogo está over para aquele preço, o jogo está under para aquele preço, ou o jogo está justo para aquele preço. Se nós andarmos sempre com essa ideia embutida connosco, nunca vamos dizer
ai, o jogo estava muito over. E depois vem tal, não estava assim tanto. E Porque caímos sempre nessa. esse é o ponto. Esse eu acho que é o ponto principal. E é o que eu acho que é mais difícil da galera iniciante entender. Tipo, você tem um jogo que ele é over. De fato, ele tem um comportamento over. Só que você olha a odd, você fala, cara, essa odd é tão alta que mesmo pra esse comportamento é back ou under. E é isso que é difícil. Porque você tem que ter essa questão da comparação, né? Você precisa ter um outro jogo armazenado na sua cabeça para você poder comparar, né? Se você tem, por exemplo, um jogo do Bayern, que aos 70 minutos a odd tá 3, você vai falar, é um jogo que a odd tá alta. É um jogo over pela odd. Só que você olha pro jogo, tá condizendo com aquela odd? Mano, é muito difícil de você falar. É muito difícil. Você sabe que vai ter muita oportunidade para back. Esse tipo de jogo, eu consigo trabalhar lei? Cara, muitas vezes não consigo, porque é uma odd muito alta. Em contrapartida, vindo para preços mais normais, por exemplo, um jogo que tá aos 70 minutos odd 2. Isso é um jogo padrão. E você vai encontrar jogo assim todo dia, toda hora, para você ter esse caráter de comparação. Quando você encontrar um jogo 70 odd 2,40, você sabe que pela expectativa do mercado já é um jogo mais over. E aí nessa linha, o Wesley fez uma pergunta ali, que no último Forrada, eu comentei que se o jogo não me dá ponto de fecho, então é back ou under. E ele pediu para eu explicar um pouco melhor. Essa questão de se o jogo não me dá ponto de fecho, é basicamente, eu não identifiquei nem na leitura de lance algum momento que eu precisaria fechar. É esse o ponto que eu acho que é interessante. Por exemplo, eu não tive nenhum momento que teve um passe em desmarcação que se ele dar esse passe eu já era. Ia ser muito perigoso. Eu não tenho nada no jogo me dando input para fechar a posição. E se o mercado tá lateralizando, mas o jogo não tá acontecendo nada, cara, fica ligeiro, porque isso pode ser um indicativo que o mercado tá mudando o seu viés, e o mercado mudando o seu viés, ele vai parar de ter essas lateralizações e ele vai começar a pagar. Por quê? O jogo parou de dar aquele input que estava fazendo aquele jogo ser over. Vou dar um exemplo bem claro de viés aqui pra mim. Cara, eu, pela minha leitura de jogo, eu sou bom pra caramba, eu sou o melhor cara na leitura de jogo. Pra mim, isso aqui é back ou under. Só que você dá back e o mercado fica lateralizando 1 minuto e meio. Será que esse jogo é back? Ele pode ser, mas não nesse período todo que ele ficou lateralizado 1 minuto e meio. Você pode, por exemplo, dar esse back depois de 1 minuto que o mercado ficou lateralizado. Porque para você o seu viés é de back ou under. E aí o mercado desce. Bom, lateralizou 1 minuto e meio, o mercado desceu, te pagou 5%. Será que seu viés tá certo? Aí você fala, não, meu viés tá certo, eu sou o melhor trader da Betfair. Aí vai lá, o mercado lateraliza mais 2 minutos. Você espera 1 minuto, dá back, fica 1 minuto lateralizado. Aí fala, agora o mercado vai me pagar. Aí o mercado desce, te paga 7%. Será que você tá com essa leitura e seu viés tá tão correto assim? E é por isso que eu tô gostando tanto dessa estratégia, posso dizer assim, que eu desenvolvi de trabalhar back e lay ao under em função do meu viés, porque eu tenho duas coisas que vão me auxiliar a tomar a melhor decisão. Eu tenho o mercado, a minha leitura técnica, me falando se é back ou se é lay, e eu tenho a minha leitura de jogo. Muitas vezes eu pego a minha leitura de jogo e eu descarto ela. Pô, esse jogo pra mim, ele é back ou under, mas o mercado tá me dando tanta oportunidade pra ficar a favor de gols, eu vou priorizar ficar a favor de gols. Então, esses detalhes assim, que eu acho que dessa estratégia que eu desenvolvi, é um das minhas sacadas mais geniais aqui no trade, foi ter essa sacada de tipo, beleza, eu sei trabalhar back ou under, eu sei trabalhar lay ou under. Quando que eu vou trabalhar cada forma? Cara, cria um viés da sua leitura de jogo. Beleza, tenho meu viés da leitura de jogo, mas e a parte técnica? E a frequência de mercado? Como que o minuto anterior tá me falando que eu deveria ter trabalhado? Como que os últimos 5 minutos tá me falando que eu deveria ter trabalhado? E foi isso que eu destrinchei 100% na minha palestra, que tá disponível lá na Comunidade Alpha, para quem quiser assinar a Comunidade Alpha, aí fica o convite para assistir essa minha palestra toda, que eu fiquei falando 2 horas só disso, praticamente. Querem comentar alguma coisa disso que eu falei? Sobre o preço justo aí, Daniel, eu concordo. Eu tô falando sobre. Porque tem algumas horas que, tipo, dá uma lesão, desce pra caramba. Não, vou ficar lei. O jogo tá uma bosta, você fica de fora. O jogo tá, assim, muito back. E tal, vai ficar lateralizado. Você vai correr o risco de não conseguir pegar esse back, porque tem esse ponto, né? Se você espera a lateralização até o último segundo, será que você vai conseguir pegar esse preço? Será que não vale a pena você antecipar um pouco e já garantir que você vai pegar esse movimento, né?
Aí sendo mais assim avançado, tem o negócio de lateralização, frequência de mercado e tal. Mas esses pormenores, até para quem tá entrando e tal, tem essa dificuldade, porque tem frequência de mercado. O mercado, uma coisa que o Renan falou na palestra, está atrasado, está adiantado. Você vai esperar quanto tempo? Vai descer agora? Tem também o exemplo do Daniel na palestra também. O jogo do Barcelona, esse eu não vou esquecer, do Barcelona e do Celta. O Celta pegou a bola. Tem que descer. Não estava descendo. E aí o Barcelona pega a bola. Naquele jogo, naquele mercado específico, o comportamento estava específico ali. Aproveita. Sim. O Barcelona tá lateralizando para descer porque é o Barcelona. Mas o Celta tá segurando o Barcelona e segurando no Celta. Aí ele pegou o gol. É a frequência de mercado. Tá, mas é leitura de... Então, assim, pra alinhar isso tudo, é muito estudo, é muita coisa. Que eu ainda tô indo ainda e tal, mas as palestras estão me ajudando muito. E até vou agradecer todo mundo que tá interagindo no chat aí, muito top. Vou ler alguns comentários aqui agora. Ó. O Vini falou que depois que começou a estudar dados, baseando nos dados em live do jogo, melhorei muito minha leitura. Digo isso porque estudando dados, começamos a ver fatos que realmente mudam o preço do jogo. Isso é um ponto interessantíssimo que o Daniel, aqui do meu lado, tá estudando bastante. Não sei se você deu uma parada ultimamente, mas o Daniel, ele tá analisando bastante coisas, estatísticas que fazem o preço mudar, né, Daniel? Você estudou durante, sei lá, uns bons meses isso daí, né? Tive que parar por uma razão. Porque é meio humanamente para mim impossível, não tendo conhecimentos avançados de programação, meio que levar esses estudos muito para a frente e meter isso em prática. Mas você tirou vários insights disso, né? Mas você tirou vários insights disso, né? E mais do que... E às vezes, mais do que eu estou a ganhar dinheiro com isto, que até estava. Não sei se era meio aleatório, mas no over... eu fiz, ainda lembro-se, do challenge que eu fiz de 400 mercados em back over limit de, só por análise estatística. Correu bem. E ficou positivo, né? Ficou muito positivo. Mas eu acho que aquilo estava meio numa variância positiva, com certeza também. Eu acho que não era aquele resultado todo, ok? Mas pronto, não vamos avançar aqui este assunto, nunca mais vai parar. Mas isso às vezes, mais do que resultados de curto prazo ou concretos, abre-nos caminhos, abre-nos os horizontes e indica-nos caminhos a levar e a estudar. Porque, por exemplo... Vou dar um exemplo, Daniel. Tipo, será que a quantidade de ataques perigosos influencia na quantidade de gols que sai? Esse é um exemplo de um dado estatístico que pode ser algo para você usar. Ataques perigosos, meio que óbvio. Porque faz sentido, né? Tipo, chute. Quanto mais a bola está no último terço do campo, está mais perto da baliza. Pronto. Mas, por exemplo, havia uma estatística que eu vou spoiler, que era, eu achava que ataques muito rápidos, que eram um indicador, isto, radar, ok? Isto, radar. William Hill, basicamente, né? William Hill. Que ataques muito rápidos era sinónimo de jogo over e não era. É sinónimo de jogo under. Isso é meio polêmico, né? Mas é basicamente a velocidade dos ataques, malta. A velocidade Por incrível que pareça, não indica que o jogo é over. Porque existe um tempo ideal de ataque para ser medido em timing, por exemplo, de radar, em que se ele for demasiado curto, meio que é impossível a bola atravessar um campo inteiro com um ataque de qualidade. E a partir de determinados timings, isso é indicativo de jogo mais under. E essa era uma das variáveis que eu analisava para entrar no jogo over. Ou seja, uma coisa não batia certa com a outra. Houve ali qualquer coisa nesses 400 mercados que me alavancou o resultado para mais positivo do que o que deveria ser, na minha opinião.
E uma especulação que a gente chegou à conclusão, né, Daniel, é que provavelmente foi pelo fator pós-Copa, né, dos acréscimos mais altos do que Eu era acho que de o meu costume, né? resultado excessivamente bom de back ou over foi esse. As ligas ainda não estarem a precificar bem o suficiente, os acréscimos estavam a ser influenciados pela Copa, que ainda se estão a manter em algumas ligas, mas o mercado vai ajustando os preços. E eu acho que o meu resultado muito bom, acho que se eu fiz, Parte dele foi por causa disso, né? Sim, acho que se tivesse continuado estaria positivo, mas não estava com aquele ROI, não estava com aquele ROI ali a bater nos 20% com certeza. E aí aqui, ó, o Felipe ele falou, como estudar dados, né? Por exemplo, gostaria de ver a cada quantos escanteios sai um gol em média, um dado de campeonato, como posso fazer isso? Cara, você tem algumas ferramentas aí, inclusive uma delas é paga, né, que é a do Ricardo, pra escanteio especificamente, cara, você só vai ter praticamente a do Ricardo e o iScout, salvo engano. São dados, assim, bem raros de você encontrar, de fato. Mas tem alguns sites, por exemplo, o SoccerStat, Footstats, o SoccerWay. Você tem o... Cara, você tem vários. O próprio SofaScore te dá algumas informações ali. O que eu uso e recomendo, Academia das Apostas, sendo sincero, e o... Que, Daniel? Continua, eu já intervenho. Tá. Academia das Apostas e o SoccerStats. São os dois que, assim, eu mais gosto, sabe? E com relação a isso, inclusive, lá na comunidade Alpha eu lancei um projeto, vamos dizer assim, embrionário ainda, mas que toda semana eu vou disponibilizar um jogo que eu vou analisar. E vou disponibilizar pra galera lá uma análise minha do jogo. E aí eu vou usar dados, vou usar estatística, vou usar tudo que eu achar que tem valor pra eu trazer informações adicionais para que eu me sinta mais preparado para aquele jogo em específico e para a galera do Alpha também. Isso é um projeto que eu já gravei o primeiro, essa semana eu já vou gravar. Amanhã, inclusive, eu devo gravar um para já disponibilizar do jogo da Libertadores de amanhã também. Então, é um projeto que eu tô fazendo no sentido de tentar entender um pouco melhor como me preparar melhor para a partida. Isso é algo que eu fazia muito na época que eu trabalhava Match Odds, mas que depois que eu trabalhei mais tecnicamente eu ignorei completamente. Agora eu quero voltar um pouquinho para ver se me ajuda, se eu sinto que faz sentido isso, sabe? Quer falar agora, Daniel? Eu posso continuar lendo aqui? Deixa-me só falar disso dos cantos. Tá. É um assunto que parece simples, mas ele é complexo. Porquê? Sim. É muito complexo. E eu sou bom a meter problemas, a colocar sempre problemas. Às vezes até irritante. Certo. Porquê? Como é que aceita a fazer o apontamento do gol de canto? Enquanto a bola não sai, o canto é batido, a bola anda ali e até a bola não sair, enquanto se mantém no ataque, ou ela foi ao meio campo e voltou, ou é nos 5 segundos a seguir, ou é... A precificação é completamente diferente. É um gol direto de canto ou é um gol de recarga de canto? A precificação é completamente diferente porque o mercado é dinâmico, a odd vai-se mexer e se não quisermos falar em odd, se nós apontarmos gol de canto 5 segundos após o canto ser batido, o preço é 1. 10 segundos até o canto ser batido, o preço é outro. Até acabar o ataque. Até o canto ser batido é outro. Até o ataque acabar, então aí é uma salada que nunca mais acaba. Por isso, o que é que eu recomendo? É bom ver e ter uma ideia geral, mais vale saber alguma coisa do que não saber nada, mas nós temos uma forma, esses dados, nós podemos criar os nossos dados. E a forma como eu dou valor a um canto vai depender, é muito minha, porque ela meio que acaba por ter espelhado o que é que eu faria no mercado. Eu não sei se alguma vez a gente já falou sobre isso publicamente, Daniel. Sendo sincero, mas assim, isso que o Daniel tá falando, vocês não têm ideia o quão importante é, velho. Você saber avaliar se aquele dado é realmente aquele dado que ele tá falando. Porque, cara, o que é um gol de escanteio, velho? Você tem que saber exatamente o que você tá falando. O que é um gol de contra-ataque?
Qual que é o time desse contra-ataque? Nós temos que definir variáveis, nós temos que saber as variáveis e, aliás, até nem tem problema nós vermos os dados, desde que nós saibamos exatamente como é que eles fazem aquele tipo de avaliação. E para os cantos, lá está. Se contarmos, por exemplo, 5 segundos após a falta ser batida, pode ser tipo 3,5%. Mas se for tipo, enquanto a bola estiver na área, não vai ser esses 3,5%. Vai quase para 4, para 5 e vai aumentar subir muito esse percentual, né? Vai subir muito, exatamente. Quanto mais tempo a bola está ali na zona de golo, perto da zona de golo, quanto mais tempo ela anda por ali, maior vai ser a probabilidade de golo. E nos canteiros é a mesma coisa, numa bola parada é a mesma coisa. Desculpa, Daniel. Mas, quando o time está em posse de bola construída, quanto mais tempo esse time fica no terço de campo, é maior ou menor a chance de gol? É menor em relação ao tempo. É esse o ponto que é complexo quando a gente fala de dados assim, mas existem coisas mas num escanteio não é bem assim. Porquê? Porque um escanteio tem coisas muito próprias, que é a equipa toda dentro da área, uma equipa toda a defender e praticamente uma equipa toda a atacar. Meio que a tipologia de ataque é sempre a mesma. Entendes, Renan? Uhum. Tipo, a probabilidade de golo durante um ataque, se medirmos ao tempo, ela é maior no início do ataque, porque apanha meio que a outra equipa com as calças na mão, apanha a outra equipa desprevenida. Sim. Não apanha a outra equipa tão bem posicionada. Quanto mais tempo passa, melhor eles vão posicionar, mais jogadores trazem para trás. Pronto, pelo menos é a minha explicação para isso, ok? E é importante às vezes nós não sermos preguiçosos, não quero chamar preguiçosos às pessoas todas, mas o melhor é pegar em quantos jogos aleatórios e 2x, 4x para não gastarmos dinheiro, e vou ver cantos eu estou a complicar para caramba, mas se lixe. Vou ver cantos só 5 segundos até bater. Já que estou a fazer, aponto com 5 segundos, com 10 e com 15. E tenho números concretos. Claro que isso depois vai variar com a eficiência de cada equipa, mas os timings vão dar. Porquê? Porque toda a gente tem a mania de antecipar os fechos hoje em dia. Se ele bateu, eu estou a favor do canto, ele bateu e eu estou a antecipar o meu fecho, maravilhoso, vou conseguir o fecho melhor, mas também vou perder tempo de exposição ao golo. E isso tem que ser medido. Sim. É difícil. É complexo pra caramba, cara. Estudar dados em geral assim é algo que é muito mais complexo do que a galera fala por aí, sabe? Pra você ter um dado que de fato você confia, sabe? Se for um dado só pra te auxiliar, aí é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Eu concordo totalmente. O Alone falou ali que o padrão de uma partida de futebol muda constantemente. Cara, pode mudar de fato, e esse exemplo que o Daniel deu aí, acontece bastante trabalhando em grupo, velho. Chega uma pessoa aos 30 minutos ali, a gente, nossa, que jogo over, não sei o quê. O cara chega e fala, meu Deus, o que esses caras estão falando que esse jogo é over? O jogo mais safe do mundo, e ao contrário também é verdade. Todo mundo fala, nossa, que jogo back. Você chega e fala, epa, esse jogo aqui é muito over. Aí todo mundo toma o gol, o cara pega o gol, e ele acabou de chegar na partida, né? Mas enfim, isso acontece, então de fato tá mudando sim. Aí o Lucas falou ali, ó. Falam sobre a dificuldade de fazer a leitura de jogo enquanto trabalha mercado. Não sei como é pra vocês, mas quando estou trabalhando o método de leitura de jogo, é mais fácil de ler o jogo e seus momentos. Lucas, não sei se você pegou o nosso episódio do Forrada desde o começo, mas a gente comentou sobre isso, velho. Que de fato, eu e o André mais especificamente, né, que a gente trabalhava mais leitura de jogo, é bem difícil mesmo. Eu demorei pelo menos um ano, pra eu conseguir trabalhar mercado tecnicamente e ainda ter confiança pra fazer as entradas de mais longa exposição, como lei favorita. Lei é o time que tá ganhando, back é o time que tá perdendo, placares improváveis no correct score. Então, assim, exige treino. Eu demorei pelo menos um ano, velho. Então, é difícil realmente, e depois volta aí no Forrada que você vai conseguir ver. Eu quase levei uma década a ver lá. Aí o Alone falou, Renan, já passou pela sua cabeça parar de operar under? Pergunto isso porque já pensei em parar, mas o mercado faz meu perfil e vejo muito valor nele. O que você acha, André? Já parou pra pensar em abandonar? Não. Porque... pronto. Não, próxima pergunta.
Não, porque eu acho que a volatilidade do ano, a gente até fez aquele ranking lá e tal, acho que foi no segundo, né? No terceiro. Eu acho que foi no segundo, Porrada. porrada. É. Sim, sim. Que a volatilidade, pelo menos pra mim, eu me achei no under e tal. O que eu aprendi de técnica de mercado, eu acho que vale mais pro under do que pro match odds. E sim, paga mais e tal, no sentido de se você for bom. Enfim, eu me moldei no under e eu acho que, pelo menos. Eu acho que aqui a pergunta. Tem como você trabalhar e tal. Você também clica em tudo quanto é mercado, mas passar só pro match odds, por exemplo, no match odds. Eu acho que a pergunta dele pode ter dois sentidos. Tipo assim, parar de trabalhar under, ficar só no over, ou parar de trabalhar mercado de gols e trabalhar match odds, né? O que eu pensei foi no match odds. Então, se for nesse sentido, concordo com você total. Agora, se for no sentido de under pra trabalhar over, eu não pensei em parar, por quê? Porque eu acho que eu vou ser um trader mais completo trabalhando nos dois sentidos. Isso não tem como ser ruim. O meu PL é a prova disso, hoje em dia. Eu fui o Renan do Back ao Under e eu fui o Renan do Lay ao Under. Na minha palestra eu falo bastante sobre isso. Eu fui esses dois Renans. E eu mesclei os dois hoje, através do viés. Então eu acho que você vai ser melhor se você mesclar os dois estilos. É preciso fazer isso? Não. Conheço excelentes traders só Back ao Under. E conheço excelentes traders majoritariamente Lay ao Under. Então assim, em geral é isso. Não sei sua opinião. Eu dou exemplo do sábado. Ontem eu não trabalhei. O sábado a gente fez o jogo da Bundes 2 das 8h30. Pelo menos a gente foi. Eu não lembro que jogo vocês fizeram do Hannover, eu fiz do Osnabrück. Uma putaria generalizada. Como diz o dedo no cu e gritaria. Maluquice. Ali é lei. Aí eu vou trabalhar só. Vamos supor que eu vou trabalhar só no over. Aí teve o jogo do. Foi quem à tarde? Eu não lembro. Sim, mas o jogo depois das. Foi do Kill, acho. Não foi? Sim, eu não lembro se foi do Kill. Enfim, mas foi o jogo Back ao Under. Isso, foi o jogo dos 3,5 da Back ao Under. Se eu trabalho, eu vou perder a oportunidade de trabalhar. Isso é porque eu tô falando um jogo muito lay e um jogo muito back. Se eu posso trabalhar, a gente tá falando de mudança de viés dentro do jogo, de leitura e tal. Se eu posso trabalhar os dois, por que eu não vou trabalhar? Vai ser mais difícil? Vai, mas... Mas aqui o Alone falou que foi no sentido de parar com o mercado de gols mesmo e fazer match odds. Então a sua primeira resposta estava correta mesmo, André. É isso mesmo. É isso, eu acho que, assim, você pode trabalhar bem tecnicamente em qualquer mercado, né? Então meio que dane-se, não vai fazer diferença no mercado que você vai. Vai onde você se sente mais confortável, onde você tá melhor, né? Tecnicamente, vamos dizer assim. E pelo que o Alone falou, ele se sente melhor. Ele vê muito valor no mercado de gols. Então, cara, foca no mercado de gols mesmo. Vou trazer, se calhar, mais aqui umas reflexões. Ainda em cima daquilo do que o Vini falou lá para cima, que meio que lhe ajudou a entender melhor e a melhorar a leitura de jogo dele depois ao estudar os dados, porque via o porquê das movimentações das odds. Isso é engraçado, porque o dinheiro que anda no mercado, maioritariamente, o que está na ladder, está longe da maioria ser de traders. Não é? Por isso, esse dinheiro eu falo sempre muitas vezes nisto, mas é porque para mim realmente é muito importante. Esse dinheiro vai ter que avaliar alguma coisa. E esse dinheiro vai ler dados. E às vezes um mercado pode estar a dar uma coisa e nós estamos a ver outra. E às vezes é só isso. Que é, existe muito volume ofensivo e esses dados podem estar a interpretar o jogo como over, e ele não estar tão over assim, ou às vezes até o contrário. Está a sair vários contra-ataques perigosos, mas não há muito volume de ataque, e aquilo está a dar um preço mais baixo, porque a mecânica do mercado está a ler dados, e os dados que eles estão a ter é mais bola e mais na defesa e em zona do que seria de um radar de clearance de setinha verde, e cada contra-ataque até nem está a sair constantemente, mas sempre que sai é perigosíssimo, e nós estamos a ver isso, e o preço está under, porque a própria mecânica do mercado está a seguir uma linha pré-definida. Os dados que ele tem, não saiu remates, por exemplo, só saiu um ataque, uma seta amarela e uma vermelha, e a finalização não chegou em menos.
Se ele meter super a gol, mas não meteu e não há estatística de remate. E às vezes os mercados meio que não vão de acordo com o que nós estamos a ver, e nós achamos que como é que estas pessoas não estão a ver isto? Não pode ser, só eu que estou maluco. Não, às vezes não tem nada a ver com pessoas. É só porque aqueles dados... É só dados entrando, né? E estatisticamente aquele jogo está errado, né? Aquele preço da melhor forma o que nós estamos a ver em jogo. E quando dá um pontapé de baliza, e lá vem o dinheiro todo dos bots a mandar a fazer o movimento para baixo, e se há indicação de mandar aquilo para baixo, vai mandando. Pronto, e é por isso que eu acho que é importante a questão do meu viés, só que o viés me faz... Essa estratégia que eu tô trabalhando, né? Ela me faz ter muita segurança em que eu vou estar trabalhando em uma linha de EV+, porque eu não levo só em consideração a minha opinião. Eu não sou melhor que o mercado todo. Eu posso estar... O Daniel deu esse exemplo e é muito bom. Os bots que estão regulando aquele preço. Então, mano, se os bots estão achando que aquele jogo é over, não adianta, eu vou estar trabalhando em EV-, se eu estiver forçando situações e backloando. E, pelo menos, na opinião dos bots, que são majoritariamente inteligentes, né? Então, assim, é por isso que é muito bom esse... Falar da sua estratégia é foda, né? Mas eu acho que a minha estratégia é muito boa exatamente por causa disso. Porque o mercado me fala como que eu deveria trabalhar, né? Isso é bem interessante. E aí o José Ávila mandou algumas perguntas aqui. Inclusive o Ávila, se não me engano, ficou no Alpha lá 3 dias, hein, Ávila? Você tem que voltar pro Alpha, cara. Ele falou aqui, ó, Renan, você trabalha somente o mercado de gols? Ainda faz alguma entrada no Match Odds? Eu trabalho tudo praticamente que pisca, né? Eu trabalho Match Odds, mercado de under, mercado de over e mercado de correct score. Esses são os 3 mercados carro-chefe pra mim. Ele falou que na temporada europeia voltando, né? Muitos jogos bons. Você faz um por vez, claro. E aí, como faz pra escolher o que vai trabalhar? Prefere overs ou unders pré-live? Escolha de jogo, assim, em linhas gerais, até foge um pouco do tema, que é mais leitura de jogo, né? Mas, em geral, eu escolho melhor condição, né? Eu acho que vocês também, né? É o jogo que tem melhor condição. Sim. Tipo, stream e preço, né? Sim, liquidez também. Não tem muito mistério de análise pré-live não, Ávila. É mais por aí. Ó, o Baldissera falou, fala, gurizada. Aí o Felipe falou, hoje por essa não esperava. Putz, não vou lembrar o que era, Filipão, mas tudo bem. Aí ele falou do Luiz Terra. Foi na hora, foi do radar. Foi do radar? Sim. Top, fica o insight aí então, Filipão. Daniel é um monstro. Aí o Ávila também falou aqui, ó, o Luiz Terra está com um método interessante... Tá interessante no mercado de CS. O que acha de dar o Correct Score? Cara, o Correct Score é um mercado que eu fui apresentado a ele na Copa 2018 pelo Tavares, que ele tava fazendo placares improváveis lá. O jogo tava tipo 1-0 e ele entrava no 3-2. Cara, sabe, umas coisas bizarras assim. Eu fiquei inculcado com aquilo desde 2018. Então o Correct Score é um mercado que eu me interesso bastante. Inclusive esse final de semana eu pedi um auxílio pro Tocas, que é especialista em mercado de Correct Score. Ele me auxiliou lá também, enfim, bem interessante o Correct Score, eu gosto bastante. E aí o Ávila também pergunta sobre eventos raros do Ricardo, se conhece. Sim, conheço, no encontro do Netuno, salvo engano, o criador dessa estratégia, ele palestrou lá, que é Lei ao 2-1, né, salvo engano, enfim. Isso é que é eventos raros? Sim, é essa estratégia. Lei ao 2-1 ou Lei ao 1-2, né? Enfim, eu não sei exatamente como funciona a estratégia, mas assim, aparentemente funciona, aparentemente dá dinheiro, é uma estratégia plana. Até quando vai funcionar, não sabemos com essa divulgação toda que ela tá tendo, né? Mas que seja eterno enquanto dure, né? O Lei Empate durou, o quê? Uns 2 aninhos? Pois, ok. eu já estava aqui prontinho a começar a disparar. Mas eu não sei mesmo com relação Não, é que eu não vou muito à bola com a estratégia de divulgada era do cachorro louco. Não, essa daí é a outra. Mas não, eu já estava a trocar tudo, peço desculpa, Ricardo Full Trader, ok? Mas aparentemente funciona, o Ricardo tá postando lá o PL dele todo dia, toda semana, todo mês, então assim, sim, aparentemente dá dinheiro, é lucrativo. Eventos raros, eu vou seguindo, sim. E aí o Clécio falou, e aí Renan, quando volta o Marketing Play? Infelizmente as notícias não são boas, né? Provavelmente nunca mais vai voltar. Não temos mão de obra para o Marketing Play. Não temos programadores que queiram trabalhar connosco para o Marketing Play. Pá. A verdade é essa. É duro. Então provavelmente não vai voltar, tá? Fica essa notícia triste aí pra mesmo você, sem qualquer fim lucrativo que nós não tínhamos.
chegámos até a falar no Alpha, se alguém fosse programação e entendesse de Java e até Pythons e afins bem, ok? Para falar connosco. E não conseguimos dar continuidade ao projeto, mesmo para não ser lucrativo, mas para termos ferramentas de trabalho que era bom para nós. Não conseguimos mão de obra. A verdade é essa, pá, porque os programadores recebem muito bem. É isso, e nós não somos interessantes para trabalharem connosco. E aí tem mais algumas questões aqui. O Vini comentou sobre o canto, né? Que ele achou melhor precificar o minuto que teve o canto, também pode ser interessante. Aí o Felipe falou que foi interessantíssimo e trouxe algumas reflexões, top. E o Rodrigo falou que tá lavando louça com a gente. Salve, adoro fazer isso, viu? Isso, você quer ver o trader relaxar, velho? Pega o celular, bota algum conteúdo de trade, cara, e vai lavar umas vasilhas. Pô, que coisa boa, cara. Isso é EV+, viu? Você dá uma acalmada, é bom demais. E a sua mulher vai ficar feliz com você também. É isso que eu ia falar. Então é bom pros dois sentidos. Atenção, que se vocês estão a lavar a louça... Lá vem o português. A gente vai ser cancelado, Daniel. Não, calma. Se vocês estão a lavar a louça, quer dizer... E a vossa mulher não está ao vosso lado... Quer dizer que estão a dar mais tempo à vossa mulher para fazer às vezes coisas que não devia. Olha só, esse português vai ser cancelado. Eu não concordo com o que ele falou, tá? Não, eu não concordo. Renan, para começar, eu não tenho nada a ver com isso, louça, velho. Porque é louça. Para começar no louça, ele já errou. Louça já não existe. Começa errado aí. Pode ser louça ou louça, como pode ser oiro ou Olha, ouro. Mano, esses tugas são muito loucos. Né? O feminismo ainda não tá em prol lá na Europa. Não é feminismo, a mesma coisa. Se o vosso homem não está a lavar a louça e está a ter tempo e não está ao pé de vocês, cuidado. Espero não ser cancelado. Não, coloquem-no a fazer trading. Ponham-no a fazer trading. Porque enquanto ele estiver a fazer trading, não está a fazer coisas que não deve. Pensem nisso. Perfeito. Deixa eu fazer no trade. Aí vamos responder as últimas perguntas aqui pra gente fazer uma conclusão final aqui e comentar alguma coisinha sobre a leitura de jogo. O Ryan Perron. Mano, esse Ryan, se não me engano, tava no Alpha também, hein? Tá na hora de voltar pro Alpha, hein, Ryan? Eu acho que você tava no Alpha, se não me engano. O que acho de scalp no match odd do segundo tempo? Principalmente em lay ou super favorito ou favorito. Levando em consideração fatores técnicos como peso de dinheiro, tempo, odd de referência. Passei a trabalhar assim, que eu me sinto mais controle do meu trade com a equipe me defendendo. O que acho dessa abordagem? Leva em consideração o lance a lance, mas a leitura global influencia. Aqui é bom que dá até para falar sobre o tema desse podcast, né? Que é exatamente leitura. Eu acho que tem muito valor se você perceber que o favorito ou o super favorito não estão jogando para aquela odd, né? E aí eu não sei se é quando ele tá ganhando ou se é quando o jogo tá empatado ou quando ele tá perdendo, né? Seja qualquer um dos três, cara, você tem que ter uma leitura de jogo, você tem que entender, bom, como que esse favorito tá atacando? Como que esse favorito tá defendendo? Como que esse favorito tá avançando em campo? E como que esse favorito tá tentando finalizar? Eu acho que isso que são os pontos importantes, sabe? Se você entender como que esse favorito tá atacando e como que a zebra tá se defendendo, principalmente, para você não tomar um gol contra sua posição, pode ser uma posição de muito valor, principalmente levando em consideração esses aspectos técnicos. Então, sempre que você incorpora uma leitura de jogo macro, mais micro leituras de mercado, eu acho que você vai estar trabalhando em EV+, independentemente do mercado. Não sei a opinião de vocês. Os super favoritos, sim, claro. Os super favoritos é mais fácil. Ok. Primeiro porque nós estamos mais habituados a ver Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, pronto. E meio que já sabemos, essas equipas, elas não podem só ter volume. Essas equipas têm que ter situações, têm que ter efetividade também. Ou perto da efetividade, ok? Porque a efetividade é o quê? Um remate à baliza, na zona de penalti. Ok. Mas às vezes a bola passa lá e ele não conseguiu rematar. Mas rematar será gol. Por exemplo, o City tem a mania de levar as bolas até à última para poder finalizar com a melhor qualidade possível. Está a conseguir levar a bola quase sempre até à última, só ficam mesmo a faltar finalizaçãozinha. Aí se calhar, isso para mim é efetividade, ok? Mesmo não saindo do remate. Mas se eles andam ali a tabelar dentro da área, isso para mim no City é efetividade. Agora, uma equipa... E o XG não mostra, né, por exemplo. O XG ele não vê essa tentativa, mas há outra possibilidade. Nomenclatura, né? Há outra nomenclatura que lembras que nós estudámos que avalia isso. A probabilidade de golo que pode surgir no ponto em que está a bola.
Eu nunca ouvi isso a fundo, mas isso é super interessante. Se alguém quiser estudar isso, existe eu não me lembro disso. Para a próxima eu trago essa nomenclatura, ok? Mas é super interessante. De onde a bola está com determinada tipologia, esquema tático, qual é a probabilidade de gol que pode sair dali. Se for para um lado é uma, se for para o lado é outra, e por aí fora. Há estudos assim. De uns ingleses, quaisquer, até foi uma mulher que desenvolveu o modelo. Pronto. Mas, por exemplo, equipas muito favoritas, muito fortes, têm que ter algum tipo de efetividade medida por nós, ok? Na minha opinião, jogos de equipas parelhas ou de uma zebra que vai lá à frente, na minha opinião, já não tem que ter efetividade, porque o mercado já não está à espera dessa efetividade, ok? Por isso, uma equipa muito favorita tem muito volume e o over está feito para aquele volume e para a efetividade. Se está a ter volume e não tem efetividade, o preço não pode ser o mesmo. É simples assim. Por isso é mais fácil de avaliar. Bola. Não vai uma bola à área? Calma. E efetividade, aí você tem que estudar as equipes, porque assim, claro, tem efetividade global. Eu falei, por exemplo, como é que eu vejo o City, sim. ok? Efetividade global, no sentido de, tá com a bola lá na frente e tal. O Bayern já é um bocadinho diferente, porque às vezes o Bayern às vezes não é tanta tabelinha, é mais a bola para dentro da área, e eles metem tanta gente dentro da área que conseguem montes de finalizações de segunda bola. Por exemplo, ok? E isso se o Bayern está a conseguir Milão. rematar e tem muitos jogadores dentro da área, pode ter efetividade para o Bayern. Eu ia dar o exemplo da Inter de Milão. A Inter de Milão, a efetividade dela é ficar atrás. Eu via muito jogo... chegar à baliza. Sim. Mesmo eles roubam a bola na intermediária e vão. Se eles estão conseguindo roubar a bola, esse é o diferença. Mas a Inter de Milão começou o jogo com modo de um 20, André. É difícil. Sim. Eu tô falando sobre a efetividade, entendeu? Porque assim, até que ponto a possibilidade de uma finalização é de fato importante na sua leitura de jogo se ela nunca aconteceu. Pô, tá tendo espaço, mas nunca aconteceu. Até que ponto isso é relevante? Isso vai de cada um. Porque uma que tiver talvez seja gol. Mas não tá tendo. Já teve 5 chances, nenhuma chegou em zona de finalização. Será que é relevante? Será que não é? Então, assim, a leitura de jogo, por isso que é foda às vezes, porque é muito peculiar, sabe? E até pra citar um exemplo recente, o jogo do Palmeiras, por exemplo. Cara, foi 4-1 o jogo. Pra olhar assim e falar, pô, um jogo over. Mas, cara, na minha visão, por exemplo, no segundo tempo, não foi um jogo over, sabe? O Palmeiras não criou pra fazer essa quantidade de gols, sabe? Não criou mesmo. Foram 3 gols de bola parada, salvo engano, uma falha do goleiro. Até o gol do América foi meio que uma falta, que a bola desviou e foi gol. Em geral, assim, e isso tem bastante discordância lá dentro do Alpha. Provavelmente eu tô errado, provavelmente esse jogo foi mais over do que eu imaginei, porque a maioria da galera do Alpha achou que o jogo foi over, mas eu tenho a impressão que se a gente pega muitas vezes e tira a camisa do Palmeiras, ou tira a camisa do Bayern, ou tira a camisa do Real Madrid, do Barça, e coloca qualquer outro time, esse mesmo espaço que você tá vendo, você vai ficar muito mais tranquilo. E é por isso que é complicado a leitura de jogo, e é por isso que tem um grau de particularidade de cada pessoa que é curioso, sabe? E até por causa disso, hoje no meu Instagram eu abri uma enquete lá, perguntando sobre o jogo do Palmeiras. E eu vou até ler aqui a enquete pra vocês, que foi sobre se o jogo é over ou não, né? No primeiro tempo e no segundo tempo. No primeiro tempo, 63% da galera achou que o jogo do Palmeiras foi over. E 37% achou que o jogo foi under. Já no segundo tempo, no Alpha, todo mundo que tava falando lá tava achando que o jogo tava over. De fato, no segundo tempo. E eu era o único lá contra a corrente. E eu falei, pô, será que eu tô tão errado assim, velho? Porque normalmente quando só uma pessoa tá com uma opinião diferente da maioria, e você confia nas pessoas que você trabalha junto há muito tempo, você fala, pô, provavelmente eu tô errado, né? E eu tava meio pá, assim. E aí eu fui abrir a enquete, né? E aí, no segundo tempo, tá aqui, 52% achou que o jogo é over e 48% que o jogo é under. Ou seja, no segundo tempo, a galera já achou que o jogo foi mais parelho. E o ponto de discussão exatamente lá dentro do Alpha, com relação à leitura de jogo, foi, pô, o Palmeiras joga desse jeito. O Palmeiras não é aquele time que amassa a todo momento, que tá lá em cima, no terço final de campo, sempre encurralando. Cara,
não é contra o Flamengo, não é contra o Corinthians, não é contra o São Paulo, talvez. Mas contra o América, será que ele não deveria ter essa posse de bola no terço final? Será que ele não deveria estar pressionando? E a minha análise não foi isso que aconteceu no jogo como um todo. E os gols do Palmeiras foram meio que achado ali, sabe? Em linhas gerais. Até em quantidade de escanteios. O Palmeiras teve, salvo engano, 4 escanteios só no jogo como um todo. O que é pouco pro Palmeiras. O Palmeiras normalmente tem sequências de canto. É um time muito forte, né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Pra exemplificar e mostrar que mesmo trabalhando com pessoas que você confia e que são consistentes, muitas vezes você vai ter divergências de ideias com relação à leitura de jogo. E esse jogo do Palmeiras é bom porque foi ontem, então tá bem fresco na memória. E eu fiquei preocupado com a minha leitura, sendo sincero. Eu terminei aqui, eu desliguei e falei, cara, pô, se pá, eu trabalhei em EV menos nisso, porque não é possível. Todo mundo que tava trabalhando comigo achou que o jogo foi over. Felizmente, eu abri a enquete e aí uma galera também concordou comigo. Só 52% achou que o jogo foi over. Ainda assim, a maioria, né? Mas lá no Alpha tava unânime. Então, tipo assim, todo mundo tava achando que o jogo era over, só eu tava contra a maré. Então, por que eu tô falando tudo isso? Pra vocês perceberem e entenderem que a leitura de jogo, muitas vezes, ela é muito pessoal de fato. E mesmo trabalhando com pessoas que normalmente concordam com a leitura global da partida, você vai encontrar discordâncias, e é por isso que, de novo, puxando sardinha pra minha estratégia, velho, o viés da leitura de jogo faz com que você consiga trabalhar em EV+, porque você não vai depender da sua leitura tá certa, você vai depender do mercado estar te pagando ou estar te entalando em determinadas situações para você corrigir a sua leitura. Na minha leitura, o jogo era under. O mercado tava lateralizando o Palmeiras? Tava, mas era aquelas lateralizações que eu passava 30 segundos, eu já tinha confiança para dar back, e o mercado sempre tava me pagando pelo atraso de 1 minuto, 1 minuto e meio que tava acontecendo naquele mercado. Certo, errado, bom, ruim, eu acho que a ideia do Forrada era essa, né? Explicar basicamente como que a gente enxerga a leitura de jogo, e esse exemplo do jogo do Palmeiras acho que chega para rebater tudo isso e falar que um jogo, mesmo você trabalhando com pessoas que você trabalha todos os dias, que tem leituras parecidas, pode ter discordâncias. E isso que é o complicado da leitura de jogo, e é por isso que eu foco sempre na parte técnica, que é a parte que me dá segurança em saber que eu tô trabalhando em EV+, ou não. Palavras finais aí de vocês, senhores, que eu já falei demais. Quando discordam de mim, eu é que estou certo. Não, se calhar às vezes anda só no meio termo e é só saber balancear. Pronto, isto como sempre é um assunto que nós tentamos dar alguma profundidade, que não conseguimos dar a profundidade que nós queremos às vezes, mas também iria ficar muito maçudo e chato. Mas pronto, acho que foi bem produtivo e foi um dos programas que eu mais gostei de fazer sem falar assim tanto de mercado, estás a ver, Renan? Pô, falamos pra caramba de mercado, cara. Não, mas não foi assim coisas muito técnicas e sim. Foi mais óbvio, muito mais óbvias. Do complemento do mercado, né, então? Sim, e pronto, mas isto estava para desenvolver muito, ir àquelas coisas mais particulares e esmiuçar, dá sempre a esmiuçar, dá sempre para aprofundar e tornar a leitura mais refinada, o mais refinada possível. E digo mais, Daniel, pela leitura de jogo e de mercado que a gente tem, muitas vezes a gente consegue identificar se aquele favorito tá jogando como favorito para dar um back no favorito, por exemplo. Claro. Se o mercado de under não tá descendo, velho, é porque o favorito ou algum time tá muito superior. Se o jogo tiver uma trocação franca, aí tudo bem, aí não faz muito sentido o match odds, e o under pode estar lateralizando do mesmo jeito. Mas se você tem um favorito e essa odd do limite não tá descendo, é porque provavelmente o favorito tá jogando bem. Então, assim, a leitura de mercado, ela vai te ajudar até a trabalhar tecnicamente o mercado de match odds, né? Enfim, já falei mais de novo. Algumas coisas para antes de terminar. Primeiro, por que eu não trabalho match odds? Assim, eu tô focando mais no under e vai demorar se eu mudar alguma coisa e tal. É o que você falou, se eu posso pegar o gol dos dois, por que eu vou ficar trabalhando só um? Sim, bem... Resumo do resumo, né? Por que eu tô aqui? Segundo, um cara que me ajudou muito em leitura de jogo, só pra colocar o nome dele aqui, é o Vaguinho, tá? Abraço, Vaguinho. Ele é um cara que eu
a leitura de jogo dele é diferenciada, viu? Muito diferenciada. Ele é Mas, diferente enfim, mesmo na leitura de jogo. a leitura de jogo dele, a gente conversava e aí eu estudava com ele falava assim, aqui eu dei back. Eu falei, não tem sentido não. Aí ele me mostrava que sim. Eu falei, o que você tá vendo aí, irmão? E ele era diferente. Inclusive, eu esqueci de anotar a contagem regressiva sua, tá, Vaguinho? Então eu vou te mandar uma mensagem perguntando qual é a sua contagem regressiva, porque no primeiro dia que você voltar a produzir conteúdo, você é um convidado aqui do Forrada, hein? Já fica o convite aqui público, de antemão, pra ele não poder recusar. Certo, André? Certo? Tá, Depende mais do cachê. convidado. Depende do cachê, que agora o rapaz vai Eu ficar pago mais um suco concorrido pra quando ele. voltar, toda a gente quer falar com ele. Qual o suco, né? Não, o suco, Qual suco? mano. O suco, mano. Ah, tá, entendi. Fake nerd. Vá, Então, vá. mas... Mas, enfim. Olha, nós conseguimos crescer o canal ao implementarmos umas polémicas dessas. Sim, perfeito. É só colocar o perfeito. suco. Exato. Esse dá muito assunto, porque, igual você falou, é muito subjetivo o assunto da leitura de jogo. Então, é muito mais fácil falar sobre o mercado mais assertivamente, porque são números. Você vê ali o peso e tal. Só que É mais tudo palpável, complementa, né? é mais palpável. A leitura de jogo meio que complementa isso. E essa é a parte subjetiva, que eu acho que é até mais difícil de ter assertividade mesmo. Mas é isso, eu acho que o programa foi muito bom e tal. E, enfim, foi muito bom. É isso. Então agradecer a todo mundo que participou aí via chat, muito top, valeu todo mundo que participou aí, que contribuiu de alguma forma com os comentários, inclusive o Vini que tava aí, se quiser participar também do Forrada, aguarde convite pra você participar aqui do Forrada também com a gente, se não tiver problemas contratuais, Prazer. né? Tem que ver só a parte contratual aí, né? Mas a gente vê e aí você vem aqui participar também, outros convidados, muito em breve a gente vai trazer também. Vou pedir para você se inscrever no canal do Forrada, que tá aqui embaixo, o link na descrição. Só você clicar que você já vai ser redirecionado ao canal do Forrada, se inscreve por lá. A gente vai começar, se eu fizer isso, que eu não fiz até agora, a postar os cortes lá no canal do Forrada. Estamos criando bagagem pra gente começar a postar, já vai ter bastante E tá aí conteúdo por devagarinho, lá. mas vai. Já vai. E te inscreve no canal do Forrada, então. Deixa o like aí nesse vídeo, que é importante pro YouTube distribuir isso aqui para mais pessoas. E lembrando sempre que isso daqui vai ficar gravado, então você pode rever a hora que você quiser, lavando as vasilhas amanhã, depois de amanhã, semana que vem, enfim. E também vou fazer um pedido para vocês. Coloquem aqui embaixo na descrição, nos comentários, né? Que temas que vocês gostariam que a gente fizesse do Forrada. A gente já teve alguns temas aí. Semana que vem, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho de futebol, pra tristeza do Liug, e para outras pessoas que também gostam mais da parte técnica, mas a gente deve falar um pouquinho de futebol também, porque tem jogos importantes na semana que vem. Rodadas e ligas começando também na semana que vem. Agosto tá chegando aí, então gestão, muita tranquilidade dentro do mercado. E que precisar, só mandar uma mensagem aí que a gente vai trocando ideias. Show? É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, André. Deixa-me já agora só umas palavras. Pensei que já tinha dito, mas não. Não, conselho, quem quiser estudar leitura de jogo, vá ver o jogo completo do Hamburgo Hertha. Ufa, Sim. achei que ele ia falar do Benfica, né? Graças a Calma, vamos ter uma época toda para ver o Di Maria a partir a loiça. Calma, Loiça. e o Ramos. Ih, por falar em loiça, isso era o que eu ia dizer. O Rames tá no São Paulo, cara. Não. Agora pronto, eu tenho que ter uma palavra Ramos. também, porque Entendi. Benfica e Rogério Ceni tá ficando Por tipo meio botador que da Europa. tudo Forrada tem que ter. Continuando. Não falei do Rogério Vão Ceni ver, hoje, vão cara. ver esses jogos. Há 2 jogos do ano passado que para mim foram muito importantes, que um foi não sei se foi um City Real, não tenho a certeza, e um jogo de uma Inglaterra-Alemanha, ok? Cujos preços estiveram errados a segunda parte inteira, mas eu vou à caça desses jogos e depois falo por curiosidade, que eu acho que foram, se quiserem enquadrar com o mercado, que é bem interessante. Mas pronto, primeiro jogo, assim que saltou à vista, primeiro jogo da Bundesliga 2, é um jogo que começou com unders altos, ok? E eram baixos. Deveria ser mais alto. Basicamente a odd estava errada, né? É isso.
vão ver esse jogo que eu acho que é bem interessante. Quem quiser estudar, daquelas pessoas mais marronas e curiosas. Existe um canal ali qualquer no YouTube que tem o jogo. Não sei quanto tempo é que ele vai durar, mas eu encontrei. Pronto, e conselho matrimonial para as mulheres. Pá, tenham atenção. O homem tem que estar a fazer trading ou lavar a louça. Se não tiver a fazer uma coisa ou outra, tenham cuidado. E é isso. Não, e o Pra Vini falou efetividade- que o Rames vai ficar no departamento médico, cara. Não vai nada. Ele é craque, Vini. Ele vai jogar todo jogo, mano. Todo jogo. Não vai machucar nenhuma vez, velho. Tá novinho. Às vezes o plano de saúde do São Paulo é um jogo de efetividade é o Hertha Inveja, cara. e Hamburgo. Um jogo pra você ver a efetividade, assim, o mínimo possível é. Só que o problema é achar esse jogo. Inglaterra e Hungria, da última Eurocopa. Eu nunca esqueci esse jogo. Under pra caramba. É, porque a Inglaterra em cima, só que não tinha efetividade de vez em quando, e tá, ficou 4-0 pra Hungria. A Hungria. Aí vê lá o que aconteceu. Pois Não, foi. de se estoirar, né? Não, eu Mas lembro é quase isso. disso. É isso. Valeu todo mundo que participou aí. Tamo junto, forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal do Forrada. Deixa o like aí no vídeo, que é sempre muito importante. E clica nesse botão vermelho que você se inscreve também no meu canal aí. Que meu canal está morrendo. Não sei porque o YouTube não divulga mais meu canal. Então, vamos fazer no canal do Forrada. Porque não dá mais. Não aguento mais meu canal. Meu canal está morrendo. F total. Tamo junto, malta. Abraço a todos. Nossa.